Amém, amados? Eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos. Quando minha mãe falecida, ela era viva, e o falecido pai da Regina eram vivos, estavam os dois sentados lado a lado. Na distribuição da ceia, cada um pegou o seu pão, o seu cálice, e os pastores, eles gostam muito de inventar as coisas, né? E aí, num determinado momento, depois de ele ter falado, o pai da Regina pegou o pão e estava amassando o pão na mão. E amassa, aperta. Já estava meio escurecido, saindo até aquela aguinha, né? E aí o pastor falou: irmão, troca o seu pão com o irmão que está do seu lado. Aí ele olhou para minha mãe e deu aquele pãozinho. Minha mãe pegou, né? Misericórdia, eu nem sei se ela comeu o pão. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu estava vendo o pastor falar sobre a ceia. É tão interessante, irmãos. Às vezes a gente fica amassando o pão e esquece um pouquinho do que é a ceia do Senhor. Mas Jesus realmente é aquele pão amassado, que foi sujo, que foi desprezado por causa do nosso pecado. E aquela canção que nós cantamos aqui, que nós não saberemos o preço que foi pago, não saberemos. Ele se tornou pecado por causa minha e por causa de você. A nossa alegria de participarmos da ceia do Senhor é por nós sabermos que agora Ele é o pão vivo, puro, que nos satisfaz. Amém? Para os irmãos saberem dos momentos interessantes que nós já passamos na vida, né? Muitos. Eu creio que pastores, irmãos em Cristo com mais tempo do que nós, porque eu sou jovem ainda, né? Já viveram bastante coisas interessantes. Amém. Irmãos, Deus continua falando ao nosso coração e nós temos assim perplexidade com aquilo que o Senhor tem feito e faz na vida da igreja. Eu gostaria de ler um texto, está aqui no telão, João 17, 1. Desculpe porque eu choro um pouquinho. Não sou Jeremias, né, mas sou chorão também. Amém. Está escrito lá na palavra de Deus, o texto diz o seguinte: depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu creio que esse texto faz você lembrar de alguma coisa, né? Semana passada o pastor André falou sobre esse texto. Eu falei com a Regina no domingo passado, eu falei: nossa, esse aí é o meu texto. O texto que o pastor vai ministrar é o texto que eu vou ministrar. E eu ainda questionava com o Senhor: Senhor, será que é isso mesmo? Mas semana passada o pastor mostrou através desse texto que Jesus tinha convicção de quem ele era, sabia do seu propósito, e também que Jesus tinha uma intimidade com o Pai a ponto de ele, nesse diálogo, dizer: é chegado a hora. Uma hora que nós hoje sabemos, conhecemos pela fé, que é a hora de qual Jesus falava, mas ninguém mais sabia naquele momento atual do que Jesus e do que o Pai falava. O pastor André, então, disse que Deus e Jesus, seu Filho, tinham uma intimidade muito grande. Irmãos, depois de ouvir que chegou o final da série do livro de João, nós como igreja podemos ter certeza que nesse ano de maturidade, onde nós tivemos os pilares apontados para nós como uma linha de ação, e nós vimos a oração, e como tivemos motivos para orar, temos até hoje. E eu sei que você orou bastante. Nós também tivemos
uma vida de intimidade com o Senhor através de uma leitura em uníssono, toda a igreja juntas no pão diário, e o mesmo pão diário, porque você sabe que tem N pães diários, são várias versões, mas foi elencado para nós uma, para que todos pudessem estar no mesmo alvo. E certamente você teve a sua intimidade com o Senhor quando lia a sua experiência no íntimo, no seu coração, no seu quarto. Nós tivemos grandes oportunidades de servirmos ao Senhor de várias formas, através dos ministérios, e fizemos isso. E eu falava que a Tarde Rosa sentiu a minha falta, porque até lavar louça na Tarde Rosa eu fui. Nós tivemos oportunidades. Eu vou na próxima, viu, irmã Leni? E também nós fomos generosos, irmãos. E eu quero lembrar você que você fez uma promessa diante do Senhor quando seu coração estava borbulhante, depois das canções, e você disse: Senhor, eu quero ser generoso, eu quero contribuir. E você olha lá atrás e você vê 10 pilares já, e logo aquilo vai estar pronto. Que Deus continue nos abençoando. Foi então finalizado a série do livro de João. Lembra até que o pastor viu a igreja falar: mas eu creio que Deus quer falar com nós, e fazendo uma ponte daquilo que Ele tem para nos dizer e daquilo que foi dito, Deus diz para mim e para você, para essa igreja, que é chegado a hora para PIB. É chegada a hora, irmãos. E assim como nós tivemos uma intimidade entre nós nos PGs, nos cultos, na celebração, em várias atividades dos ministérios, por causa da nossa comunhão, eu e você saberemos bem o que o Senhor quer dizer com é chegada a hora para nós. Você vai saber. O texto de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, nos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu gostaria de convidar você, a cada um de vocês aqui, que entendem ser discípulos de Jesus, que se colocassem em pé, por favor. Todos aqueles que, eu não quero constranger você, meu irmão, mas todo aquele que se entende ser discípulo de Jesus, que se coloque de pé, ou com o gesto de sua mão faça um sinal assim. Amém, André. Meu irmão, dá um abraço nesse discípulo de Jesus aí do seu lado, bem gostoso. Ele pode voltar para o seu lugar. Amém? Pode sentar. Obrigado, viu? Então nós sabemos quem somos. Veja bem, é chegada a hora e nós já sabemos quem somos. E também sabemos o nosso propósito. O propósito de Jesus para as nossas vidas. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Sabemos quem somos, sabemos do nosso propósito. É chegada a hora. E você vai saber. O texto que o pastor ministrou a semana passada, vamos ser colocado aqui no telão, é o texto que eu vou estar ministrando essa mensagem aqui, essa meditação nessa noite. E eu estava assim, até falei para o pastor Vargas semana passada, né? Eu estou ansioso para chegar domingo para mim ver o que o pastor André vai pregar, porque eu sei que ele ia passar por esse texto. Glória a Deus que ele não falou tudo, ainda deixou um pouquinho para mim.
mas ele disse algumas coisas muito importantes. E o texto é esse aí, ó. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, aqui está uma revelação e uma afirmação de Jesus muito profunda, quando ele vai entregar os seus discípulos ao Pai. E eu quero mostrar para você duas perspectivas e comentar sobre duas perspectivas de santidade. A primeira é, porque o Espírito do Senhor habita no meu coração e no seu coração, a influência deles me faz ser santo. Faz você ser santo, devido à influência daquele santo que habita em você. E também nós podemos ver a santidade, em segundo aspecto, como uma doação minha para o Senhor, uma oferta que eu dou como fruto da minha decisão diária de dizer não ao pecado, não a esse mundo, não às coisas desse mundo. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e é nessas que não convém que eu digo não. E eu vou me santificando. Esse processo tem a dizer a respeito entre eu e Deus. Jesus então vem na contramão disso e trazendo uma novidade para nós. Ele vem dizendo que a santidade é algo que vai ter repercussão na vida de outros, de terceiros, principalmente na vida dos seus discípulos. Ele apresenta-se então, se santificando, para que eles sejam santos. Como que acontece isso? Não paga para que eles tenham, não é assim. Há necessidade de ter, na vida do líder, na vida do discípulo, na vida da pessoa que instrui, que ensina, uma vida de oferecimento de modelo. Ele se oferece como modelo. É preciso então que o discipulador ou o líder se ofereça como modelo. E esse modelo precisa ser um modelo confiável. Um líder santo, ele vai formar discípulos santos. Esse é o propósito eterno de Deus. Olha só, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa ideia está em Romanos, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é ter uma grande família de irmãos, Jesus o irmão mais velho. Para que esse plano divino do Senhor para a igreja aconteça, tem três coisas que precisa, ou que vai acontecer. Primeiro, a unidade da igreja, e nós vimos essa unidade no encontro dos PGs, no encontro dos ministérios. Nós vemos essa unidade no culto de celebração das 6 e das 20 horas, das 18 e das 20. A quantidade a gente pode ver aqui que nem cabe todo mundo por causa da quantidade. E a qualidade. Glória a Deus por essa palavra dessa irmã, que eu posso chamá-la de irmã já, glória a Deus por isso, mas da diretora. Ela vem a confirmar aqui a qualidade que Deus tem colocado para as nossas vidas como igreja. Está borbulhando aqui a qualidade de modelos que somos. Quando a gente fala de discipulado, irmãos, nós vemos que é através do discipulado, e eu sou suspeito a falar, mas é o ministério que Deus colocou esse ano para que nós pudéssemos estar exercendo. Eu não sou diferente de você.
Mas a gente pode ver que no discipulado é estabelecido esse propósito de Deus para a igreja. É através do discipulado. Não basta a gente encher a igreja de gente e ter mais um culto e mais outro, multiplicar crentes e fazê-los viver aqui nessa comunidade. É preciso que eles tenham um padrão de vida, é preciso que eles tenham um padrão correto, de acordo com a vontade de Deus. Nós nos esmeramos esse ano aqui, e eu sei que os irmãos tiveram paciência, estão curiosos e ansiosos, mas nós passamos aqui quase 6 meses praticamente, eu, o Ale, o pastor André e o pastor Spiller, trabalhando em cima de um projeto para discipulado que fosse padrão para que nós pudéssemos entregar para a igreja e ter todos um modelo, para que a igreja seja edificada conforme a imagem do seu Filho. Portanto, foi estabelecido um padrão, e o padrão é que todo cristão se torne como Jesus. Cada um de nós seja como Jesus. Esse é o padrão. Para que isso aconteça, o líder, o discipulador, eu falava no primeiro culto que o meu irmão, que foi meu discipulador por 20 anos, eu vi a igreja, ele pregando para a igreja sobre discipulador, sobre ser discipulador, e muitas vezes, milhares de pessoas eu vi dizendo assim: eu não sou discipulador, eu sou músico, sou cantor, cuido de criança, meu ministério, eu não sou discipulador. E eu quero dizer para você, meu irmão, que todos nós somos discipuladores. Todos nós aqui, glória a Deus, nos levantamos e dissemos: somos discípulos de Jesus, e Jesus fala: ide e façam discípulos, na sua área, do seu jeito, aonde que você está. A igreja tem um padrão a ser seguido no próximo ano, mas você influencia pessoas, para o bem ou para o mal, você influencia pessoas, você é um discipulador. No seu nível, como mãe você é discipuladora, como pai você é discipulador. Meu neto, no primeiro culto, não pegou a ceia, porque ele é novo, não sabe. E aí ele olhou para mim e falei: não pegou a ceia? Ele falou: eu não sou batizado, vô, ainda. Eu falei: mas você é de Jesus, não é? Sou. Tá o meu aqui. Peguei a minha ceia, o meu pão, fiz que nem a mãe da Regina. Eu não tinha amassado ainda, né? Mas eu dei para ele. E eu vim aqui, peguei um para mim. Estou discipulando ele. Quando você dá oferta para o seu filho trazer aqui, você está discipulando. Você está marcando como padrão, você está se colocando como modelo. Então o líder, o discipulador, aquele que forma, precisa trazer na sua vida o padrão correto. Qual é? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo sobre isso. Eu não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:2, isso ali. E o que de mim ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que é discípulo dele, fazer discípulos. Nada diferente do que Jesus nos falou. E ele enfatiza a questão da transmissão, transmite isso para homens que sejam fiéis, ou seja, homens que sejam modelos. É exatamente isso que Jesus estava falando quando ele diz: eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus se santificou como modelo. O pastor André falou sobre esse texto e eu falei: nossa, joia, ele só falou um pouquinho. Mas ele disse tudo. Jesus não precisava se santificar, né? Todo líder, irmãos, toda pessoa, ela se reproduz conforme a sua espécie, ou segundo a sua espécie. E mais do que os ensinamentos dele, o estilo de vida dele fala mais alto. Há uma frase que eu quero colocar aqui: não há nada mais poderoso para influenciar pessoas do que o exemplo. Não tem. Outra frase: as atitudes de um cristão falarão mais do que as suas palavras. Prova que Deus nos deu hoje
falando aqui sobre a vida dessa igreja, o testemunho real daquilo que fizemos e que somos. Atitudes de um cristão falam mais do que as suas palavras. Eu não conversei mais do que algumas palavras com a diretora. E eu sei que vocês, alguns aqui, nem conversaram com ela, só fizeram. Tem líderes que têm boa retórica, falam, têm um carisma enorme, trazem uma multidão, mas às vezes o caráter dele é duvidoso. Quando você olha na volta desse líder e você vê que as pessoas que estão junto com ele são iguais a ele, são pessoas com caráter fraco, duvidoso também. Quando nós temos uma pessoa em formação, ou como estamos formando o caráter de alguém, e essa pessoa vê na Bíblia algo que não condiz com aquilo que o seu líder faz, duas coisas vai acontecer. Essa pessoa vai assimilar que a palavra de Deus pode ser vivida de qualquer jeito, sem levar a palavra de Deus a sério, ou então o coração dele vai começar a virar um turbilhão, e ele vai começar cheio de questionamento interior, e mais cedo ou mais tarde ele acaba abandonando esse líder, frustrado com o evangelho, porque a vida do seu discípulo não condiz aí com aquilo que ele prega, e aí ele vai procurar um porto seguro, alguma coisa para que ele possa se agarrar. A consequência desse mau testemunho no mundo de hoje, e não é de pessoas que viram na televisão, pastores que nem são seus pastores, não, são pessoas que foram frustradas no âmbito interno da igreja, na sua base de fé, porque não conseguiram ver coerência, não tinham uma vida alinhada, os seus discipuladores, ou seus líderes, ou seus pais, não tinham uma vida alinhada com aquilo que pregam com o seu discurso. Mas graças a Deus tem pessoas que buscam o Senhor, vivem o Senhor com veemência, gostam de prezar pela palavra de Deus, e elas formam pessoas, atraem pessoas para perto dela. Nós podemos ver na simplicidade, sem holofotes, elas vivem. A gente pode ver que a vida dela, em todos os detalhes da sua vida, são vistos. O reino de Deus. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, olham para elas e passam a conhecer um Deus. Porque elas são modelos. E essas pessoas que ainda não conhecem a Deus têm duas coisas a fazer: ou aceitam o Senhor e vivem para Ele, ou rejeitam e fatalmente serão condenadas. Mas aquela pessoa é modelo. Jesus sabia do poder da santificação dos seus discípulos, não porque ele era filho de Deus, o pastor falou sobre isso, não porque ele lutava contra o pecado, ou porque ele precisava ir para a cruz, se entregando ali como oferta no nosso lugar, mas porque ele sentia a necessidade de que os seus discípulos fossem santificados através do seu exemplo. Ele era o modelo. Qualquer um de nós aqui, líderes e discípulos de Jesus sérios, vai guardar essa palavra. O apóstolo Paulo fala, eu não sei se o texto correto é esse, mas Filipenses 3,17, deixa eu ver ali, isso, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal pecador, eu evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu como modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Glória a Deus, nós estamos inseridos nisso. O apóstolo Paulo é um modelo para nós,
quando nós lemos as suas cartas e olhamos a palavra de Deus. Há uma frase que eu quero colocar ali: a base da autoridade de um líder é o seu testemunho. É o testemunho. Sabe, irmãos, o carisma pode atrair muitas pessoas, né? Mas o caráter firme do líder, do discipulador, da pessoa, do pai, da mãe, isso é o que fica. Esse é o que fica. Esse é o que mantém as pessoas do seu lado. Queria ver Salmo 78, 72. Aqui falando de Davi, a Bíblia nos fala que ele os apacentou conforme a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Davi tinha perícia, era guerreiro, era valente, e valente, irmãos. O cara era... Mas ele não apoiava a vida dele em nada disso, mas num coração íntegro. E você acredita nisso? Pode acreditar, porque a palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, Deus dá testemunho disso para o seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 9, 4 e 5. E Deus fala para Salomão: se você andar perante mim, como andou teu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei, e guardares os meus juízos, então eu confirmarei o teu trono. Isso é real. Davi, ele formou os seus valentes da caverna de Adulão, que era um monte de homem, todo problemático, cheio de encrencas, eram os estragados. E Davi comanda esses homens. Mas ele não ensina esses homens somente as táticas de guerra e o que ele sabia. Não. Davi, ele vai além disso, ele forma o caráter desses homens. E há como que ele faz isso? Ele se dá como modelo. Ele se coloca como modelo de homem de Deus, que entendia isso. Um dia Davi encontra o rei Saul dentro da caverna. E o rei Saul está desguarnecido, não tem nada ali que possa protegê-lo. Mesmo porque o que ele foi fazer lá, ele tinha que fazer sozinho. Ele estava literalmente com as calças na mão. E os homens de Davi viram e falaram: é agora, vamos acabar com ele, vamos matar e vamos acabar com essa perseguição cruel em cima da vida de Davi. Davi se levanta e surpreende os seus homens com um padrão de integridade que eles não conheciam. E 1 Samuel, capítulo 24, 6 e 7 nos diz: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Com essas palavras ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Consegue imaginar essa cena, irmãos? Tinha tudo na mão. Aqueles homens de Davi falaram: é agora o momento. E Davi chega e fala: não, ali está um homem que foi levantado, foi uma autoridade estabelecida por Deus, eu não vou fazer isso. Que Deus me guarde de fazer isso. Davi ensina uma lição prática para eles, não só teórica, mas prática. Aqueles homens passam então a entender um princípio de Deus que nós temos aqui, que vale mais os princípios no reino de Deus do que as oportunidades. Muito mais. Aprenderam na teoria com Davi. Por isso, esses homens se tornaram valentes, que sustentaram o reino de Davi. E a palavra de Deus nos fala sobre eles mais na frente, sobre as suas atitudes heróicas. Sustentaram o reino de Davi, foram leais a ele.
os valentes de Davi. Hoje, meus irmãos, na igreja, hoje aqui na PIB, nós precisamos, para alcançar o nosso propósito, que é de alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Nós precisamos, porque para alcançar esse propósito só se dará com homens e com mulheres que sejam modelos. Torna a dizer glória a Deus pelo testemunho que nós ouvimos aqui hoje. Eu quero crer que o seu coração se encheu de alegria muito. Um cristianismo verdadeiro que revele Jesus e que torne Jesus conhecido, ele só é possível através de discípulos com o mesmo padrão de integridade. E com esse padrão de integridade. Na Bíblia tem uma passagem, a qual eu não vou ler porque o texto é muito grande, mas é bem conhecido, que mostra bem esse desafio e esse processo que exige nesse desafio de tornar padrão e modelo. Jacó, os irmãos lembram da história, ele chegou à conclusão que ele precisava então aumentar os seus rebanhos, ele precisava que os seus rebanhos crescessem, precisava trabalhar para a sua própria família, mesmo porque para que o propósito de Deus na sua vida fosse cumprido, ele tinha que fazer isso. Então, Labão, seu sogro, que também era pastor, ele faz uma proposta para ele, e diz para ele assim: Jacó, faz o seguinte, ó, as ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, listradas, rajadinhas, né? Essas aí vão ser suas. E as que tivessem a pelagem lisa, não importando a cor, desde que fosse uniforme lisa a pelagem, essas seriam de Labão. Jacó topou, aceitou, e fez o seguinte: foi lá e colheu varas verdes de álamo, plátano e de avelaria. E ele fez marcas nessas varas, na superfície delas. E depois ele colocou essas varas marcadas como referência na frente dos bebedouros. E a Bíblia nos conta que as ovelhas, ao olharem para essas varas, ou para essas marcas, eles concebiam, e depois eles davam crias a filhotes com pelagem salpicada, malhada, listrada, rajada, e assim o rebanho de Jacó cresceu. Nesse episódio, irmãos, a gente vê Jacó como o pastor respaldado por uma promessa e pelo legado dos seus pais na fé. E nós vemos Labão como os pastores mercenários, que não têm compromisso nenhum com as questões celestiais e apenas querem multiplicar os seus rebanhos e crescerem e terem 3, 4, 5, 10 cultos e ostentarem poder e riqueza. Multiplicar os rebanhos. A igreja de hoje, a PIB de hoje, ela vive essa mesma disputa. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se o rebanho de Jacó, que tem as marcas de Cristo, não crescer mais do que o rebanho de Labão, que é aquele que não traz padrão nenhum, até se confunde com o mundo, nós corremos um risco muito grande de não conseguirmos ver cumprido na nossa família, na nossa geração, o propósito de Deus para as nossas vidas. Há necessidade do rebanho de Jacó crescer mais. Mas qual foi a estratégia de Jacó? Jacó trabalhou referências. Jacó esculpiu modelos. Jacó trabalhou nessas varas e colocou diante do rebanho e balizou a multiplicação. Pastor André nos trouxe a visão para o ano que vem. Falarmos
e termos no nosso coração PGs, a igreja reunida em PG. Você que ainda não está no PG, meu irmão, procure um PG, se junte ao PG. Essa é a visão que o Senhor tem dado. E discipulado através dos PGs, discipulado. Há pessoas esperando, aguardando, né, Regina? Há pessoas aguardando para serem discipuladas. O trabalho que Jacó fez foi uma ilustração perfeita do que é o discipulado. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou do ministério discipulado, mas eu sou tão igual a você, meu irmão. Preciso também discipular, porque Deus nos deu esse projeto. E graças a Deus todos nós nos levantamos aqui. Você não foi forçado por ninguém não, né? A levantar. Todos nós levantamos e falamos, eu sou discípulo de Jesus. E Jesus fala para os seus discípulos, vão e façam discípulos. Todos somos discipuladores. A PIB tem um alvo, tem um projeto a ser mostrado para os irmãos esse ano, graças a Deus, mas você discipula na sua escola, na sua casa, seu filho, seu neto, as pessoas que estão ao seu lado. Quero dizer para você que, claro que não é possível você discipular quem não se faz discípulo. Pessoas que são enrijecidas aí pelo orgulho, são religiosas e falam, não, eu não aceito ser marcado não. Quando Jesus escolheu sua equipe para discipular, ele não foi lá em Jerusalém, nas escolas dos rabinos, buscar lá homens intelectuais que conheciam a lei, que eram religiosos, duros. Não, Jesus preferiu as varas verdes da Galileia. Homens crus, mas homens que tinham vontade e disposição para aprender e para mudar. Foram esses homens. O que Jacó fez foi realmente uma tremenda ilustração, né, do que é o discipulado. O discipulado é isso, é trabalhar na vida da pessoa, é caminhar com ela, é investir na pessoa, é arrancar sua carnalidade, é mostrar para ela um caminho, até que você mexa no interior e a sua santidade interior, a sua brancura apareça. Aquilo que o Espírito Santo está mostrando lá dentro, seja exposto como marca visível do caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Isso é o discipulado. É se colocar como modelo. Agora, prontos esses modelos, ou prontas as varas, elas são colocadas e são levadas para o último estágio. E qual é esse estágio? A exposição. Jacó expôs, colocou elas diante do rebanho, e elas se tornaram referências, determinando então o padrão de multiplicação. E é isso que nós desejamos. Por isso que eu falei que é chegada a hora para a PIB. As pessoas, discipuladores, serão aqueles que são tratados, serão colocados à exposição. E vão balizar a multiplicação. Nós queremos sair de 350, 400 pessoas para muito mais, para o dobro, para o triplo. A construção que estamos fazendo ali, se você tiver uma visão do que Deus está falando para você hoje, você vai ver que aquilo ali se tornará a nossa grande cozinha. De tão grande que será essa igreja, que aqui será um lugar muito pequeno para aquilo que Deus tem para este lugar. Eu falava ali na sala para os músicos, irmãos, que não é possível em São Francisco do Sul ter 3 mercados gigantes, se aqueles empresários não tiverem visão para uma cidade grande, para algo grande.
vindo mais um mercado que é o Compre Forte, que vai se estabelecer aqui. Se eles não tiverem essa visão, eles estão olhando, nós como cristãos precisamos olhar isso. Deus vai fazer essa cidade grande, vai fazer essa igreja grande. É preciso nós termos modelos, é preciso nós colocarmos os irmãos agora na exposição, para nós talharmos e determinarmos um padrão de crescimento. E você faz parte disso. Não é só expor uma camiseta da PIB. Não, você é a pessoa que o mundo vai olhar. E aquela mulher falou aqui, eu vejo a luz na vida de vocês. E é uma luz que brilha, é diferente. Chama a atenção dela. Irmãos, ninguém convidou essa mulher para ser cristã e estar aqui. Ela disse, eu vejo na vida de vocês e eu quero fazer parte disso, eu quero estar aqui. E você vai ver ela o ano que vem e muito mais pessoas. Resumindo, irmãos, quero colocar uma frase aqui. Líderes que não têm padrão geram discípulos sem padrão. Em compensação, líderes santos vão disseminar, vão espalhar a santidade no meio do rebanho. Eu estava falando para a Regina ali agora. A Regina pairava aqui nesse ambiente uma unção, principalmente agora no segundo culto. Os irmãos do segundo culto são privilegiados porque nós estamos mais tranquilos, mais... É verdade, a equipe toda já fez a primeira vez, a gente corrige os erros, as falhas. A gente prega até um pouquinho mais, né, pastor? Conta até umas histórias que não contou no primeiro culto. Mas, amados, pairava aqui neste lugar. Havia uma unção do Senhor aqui, sobre nós. Deus está trabalhando nas nossas vidas, e Deus quer trabalhar na sua vida também. Deus tem algo maravilhoso para este lugar, para essa cidade. Glória a Deus que eu moro no Ervino, que também é muito lindo. Quem não conhece, vai lá fazer uma visita para nós. Como Davi, como Paulo, irmãos, e tantos outros que nós conhecemos na palavra de Deus, que se colocaram como modelos. Eu quero dizer para você que, se você aceitou o desafio de ser discípulo de Jesus, e de formar discípulos, de fazer discípulos que sejam aprovados, você precisa tomar uma decisão e dizer algo. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você lesse em voz alta comigo. Você precisa dizer isso, como Jesus disse. Vamos ler comigo? Bem alto. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Pastor André.